Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Tiago, no capítulo 5, o versículo 9. Assim está escrito: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Estamos diante de um assunto muito necessário para que possamos nos advertir à luz do que a palavra de Deus nos apresenta e, dentro deste versículo, meditar sobre procure livrar-se das queixas. Quando Tiago escreve aos irmãos dizendo: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, é porque a queixa realmente ela tem um sentido negativo. A queixa desperta no coração das pessoas uma insatisfação. Essa insatisfação que acontece através de um obstáculo, alguma coisa que se interpõe, uma ação ou um relacionamento entre um e outro, pode muitas das vezes despertar nas pessoas. A queixa é um tipo de uma reclamação, e a queixa ela leva à murmuração e, consequentemente, à rebelião. Então, é como um abismo chama outro abismo. Abriu-se a brecha para a queixa, para a reclamação. Vai, evidentemente, seguir-se a murmuração, a rebelião e outras práticas afins que vão nesta mesma linha da queixa. Infelizmente, nós observamos que a maioria das pessoas se deixam levar pela queixa. E a desculpa é que eu estou sendo atingido e, portanto, eu não posso deixar de qualquer jeito. E as pessoas ficam reclamando, queixando-se uns dos outros, e alguns queixando-se até mesmo de Deus por situações que acontecem na sua vida. Mas o conselho de Tiago é um conselho útil para os nossos dias, porque estamos vivendo aqui. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Veja, dependendo o teor da queixa, ela leva à condenação. Então, quão perigosa é a prática da queixa? E existem pessoas que são hábeis em queixar-se de tudo e de todos. Mas quando olhamos o conselho da palavra de Deus, nós temos que agir com certa prudência e não nos permitir estar numa situação de queixar-se contra este, contra aquele outro e até contra o próprio Deus que nos criou, nos dirige e nos mantém vivos na terra. Então, quando Tiago deu este conselho, nós encontramos na palavra de Deus elementos que podem nos advertir no sentido de que a queixa é muito perigosa. Ela é ruim. Então, temos que nos livrar de sermos considerados como aqueles que são queixosos, que por tudo estão se queixando. Observemos em Lamentações, no capítulo 3, o versículo 39, Jeremias deixou registrado a seguinte palavra, Lamentações 3 e 19, 3 e 39, digo. De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Queixar-se dos seus pecados, das suas práticas desagradáveis diante de Deus, e não das pessoas ou da ação de quem quer que seja. Um outro texto temos em
Salmo 77, o verso 3, está escrito assim. Salmo 77, o verso de número 3. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Veja que o salmista diz que quando ele se perturbou, ele abriu brecha para se queixar, e à medida em que ele estava se queixando, ele então teve o seu espírito desfalecido. Então a queixa faz mal. O resultado dela é negativo. Um outro exemplo que nós temos é o povo de Israel. Em Números, no capítulo 11 e o versículo 1, está escrito assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Olha o que a queixa produziu. O povo queixou-se diante de Deus, Deus ouviu aquela queixa despertou a ira do Senhor, e ele então agiu com furor contra aquele povo, e o fogo de Deus ardeu entre eles e foram consumidos, unicamente por se queixarem. Então, queixar-se é algo perigoso, prejudicial. E nós precisamos ter cuidado para não incorrer neste erro de ser achado queixando-se e ter que enfrentar um juízo. O próprio Tiago disse: não vos queixeis para que não sejais condenados. Aqui, o povo de Israel queixou-se e a ira de Deus se acendeu contra eles. Então a queixa, ela é muito prejudicial, ela é perigosa. E há pessoas que com facilidade se deixam levar pela queixa, pela reclamação, pela murmuração, pela rebelião. Tudo isto forma um pacote. E as pessoas pensam que não e cada vez mais estão se afundando, estão se prejudicando a si mesmo por uma ação que elas estão fazendo. Então nós vamos observar, sabendo que a queixa ela é perigosa, pelos seguintes motivos. O que é que a queixa produz em nós? Além de nós sermos condenados e despertar a ira do Senhor contra nós por conta da nossa queixa, veja o que é que a queixa faz em nós. Primeiro, as queixas, elas nos levam, quer dizer, elas nos impedem de seguir adiante, porque a pessoa que se queixa, ele fica como que paralisado, não tem outra coisa. Ele não sai do lugar, não vai à frente, não. Ele fica como que paralisado. As queixas paralisam as pessoas e elas ficam impedidas de seguir adiante. Então este é um primeiro resultado negativo da queixa. Ela paralisa a pessoa, domina as pessoas, imobiliza as pessoas. E elas não sabem como sair daquela situação que eles mesmos provocaram, simplesmente por queixar-se. Segundo, as queixas levam as pessoas ao desânimo, porque as queixas fazem mal. Então a pessoa vai queixando-se, e quando pensa que não, ela está sendo alimentada pelo desânimo. O desânimo vem e amordaça aquela pessoa e ela vai ficando cada vez mais em situação difícil. Então este é o segundo resultado da queixa. O primeiro resultado é que ela paralisa as pessoas. O segundo resultado é que a queixa leva as pessoas para o desânimo. O terceiro resultado da queixa
como nós observamos, é que ela obriga a pessoa que está com este queixume, ela não consegue encontrar esperança e um futuro promissor. Não. A pessoa que se queixa, ela só enxerga diante de si um futuro meio assombroso, um futuro negro, escuro, complicado. Ela não consegue observar expectativas para o futuro por conta das queixas. As queixas fazem com que as pessoas se fecham e não conseguem enxergar nada mais à frente. Então, como é perigoso se queixar? E a pior coisa é a pessoa ficar queixando-se de tudo e de todos. A queixa é muito perigosa. Nós precisamos procurar nos livrar das queixas para que elas não nos contaminem. Porque se a queixa adentrar em nós, ela vai nos dominar, ela vai nos paralisar e nós vamos viver queixando-se, queixando-se, queixando de tudo e de todos. E os resultados são estes. Primeiro, elas vão nos paralisar. Segundo, vão nos levar ao desânimo. Terceiro, ela vai fazer com que olhemos para o futuro e não encontremos nenhuma saída. O futuro se nos apresenta escuro, fechado. Mas as queixas também, elas nos ensinam a viver sempre aborrecido. O queixoso não vive em paz. O queixoso sempre está reclamando de alguma coisa. E sabe o que vem com a queixa? Um espírito mau se apodera da pessoa e ele fica, então, queixando-se e causando mal a este, aquele e aquele outro. É algo que se contamina no ambiente. Se no lugar tiver um queixoso, e se os outros não tiverem o cuidado, eles poderão ser influenciados pelo queixume de alguém. Alguém que fica se queixando e vai encontrando outros que vão lhe dando apoio e eles vão se tornando também queixosos diante da situação e quando pensa que não, fecha-se todas as oportunidades e as pessoas ficam embaraçadas por conta da queixa. O povo de Israel queixou-se e isto foi mal aos olhos do Senhor. O Senhor ouviu e a ira do Senhor se acendeu por conta da queixa daquele povo. As queixas levam as pessoas a lançar diante de Deus tudo aquilo que lhe acontece de ruim é culpa de Deus. Foi Deus que não cuidou dele, foi Deus que não livrou, foi Deus que não ama esta pessoa, ele está abandonado por Deus, então a culpa disso está acontecendo, a culpa é de Deus. Este é o pensamento de quem vive se queixando. Ele coloca em Deus a culpa de tudo o que lhe acontece. Mas em sexto lugar, as queixas, elas impedem que as pessoas sejam gratas. Pode ver que toda pessoa que vive na prática de queixar-se, ele não é agradecido. Ele não tem gratidão no coração. Ele só tem queixa, reclamação, murmuração, rebelião. É isto que tem a pessoa que vive se queixando. Então ele não abre espaço. Então ele sempre vai se fechando e se fechando. E o que faz as queixas? Impedem que ele demonstre gratidão. E quantas pessoas estão passando pela vida sem ter a gratidão no coração? Tudo para elas é motivo para queixar-se, para reclamar, para murmurar, para se rebeliar, se voltar contra. Tudo isto vem com a prática da queixa. E para Deus, a queixa não é bom. Foi isso que
Tiago deixou-nos registrado: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Veja que a queixa leva para a condenação. E o Senhor Jesus nos alcançou, nos libertou e transformou, não foi para ser condenado, foi para ser liberto, salvo e transformado. Portanto, as queixas não devem ter acesso na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado, ser vigilante, para não permitir que nos tornemos um queixoso, porque isso atrai a ira de Deus e nos coloca em perigo. Vai nos paralisar, vai nos levar ao desânimo, vai apresentar para nós um futuro negro, vai colocar diante de nós e nos ensinar a vivermos aborrecidos e aborrecendo os outros. Vai nos levar a colocar a culpa do nosso estado, da nossa situação, culpar a Deus por aquilo que estamos vivendo, quando nós mesmos somos responsáveis por aquelas queixas que estamos fazendo. E as queixas nos impedem de demonstrar a gratidão. E por fim, sabe o que faz as queixas? Elas fazem com que se perca as oportunidades. Quantas oportunidades passam pelas pessoas e vão embora? Por quê? Porque elas são queixosas. E o queixoso, ele não consegue ver a oportunidade. Ele perde as oportunidades porque ele está na contramão daquilo que seria útil para que recebessem as oportunidades. Então não é bom ser queixoso. Não é bom viver se queixando deste, daquele outro ou do próprio Deus. Não. Nós precisamos entender o mundo em que nós vivemos e saber que há um Deus no céu que olha para nós, que cuida de nós, que prometeu que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. E por que é que nós vamos encontrar ainda espaço para se queixar? Queixar-se do quê? Jeremias deixou registrado: queixe-se cada um dos seus pecados. Mas não. A queixa é contra este, contra aquele outro. E diante de Deus, a queixa é um pecado grave, porque ela ativa a ira de Deus. Nós lemos aqui: queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu. Eles foram queimados pelo fogo da ira do Senhor. Por que isto aconteceu? Por causa da queixa. Então veja o que é que a queixa faz. Será que nós vamos nos deixar levar pela queixa? Vamos ficar queixando-se de tudo e de todos? Isso nos leva à condenação. Isso nos leva a ficar contrário à vontade de Deus. Desperta a ira de Deus. Fogo de Deus desce e nos consome. Não. Procuremos livrar-nos das queixas. É o melhor que podemos fazer. E como é que nós nos livramos da queixa? Quando vier qualquer pensamento de queixar-se, antes que abramos a boca, glorifiquemos a Deus, lembremos-nos da bênção do Senhor, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, a vida que Ele nos dá, e glorifiquemos a Deus. Quando nós fizermos desta forma, nós estamos fechando a porta para que a queixa não encontre espaço no nosso coração. Porque se ela entrar e encontrar espaço, ela acaba com a nossa vida. E em lugar da queixa, o que devemos fazer? Demonstrar gratidão diante de Deus. Em lugar da queixa, fazer o quê? Glorificar a Deus. Lembrar-se da sua palavra, lembrar-se do seu cuidado, lembrar da misericórdia, saber que nós somos amados pelo Senhor, fomos criados à sua imagem e semelhança, Ele nos mantém vivo,
Isto tudo para nós é um motivo de gratidão diante de Deus. E à medida em que nós praticamos a gratidão e nos submetemos a Deus, nós estamos fechando a porta para que a queixa, o espírito de queixar-se, não domine a nossa vida. Porque a pior coisa é estar ao lado de alguém que vive se queixando o tempo todo. É ruim, faz mal a ele e faz mal a nós que estamos próximos. Portanto, precisamos ter muito cuidado e não nos deixar levarmos pela queixa. Tiago escreveu dizendo: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Aqui, eles queixaram-se. O Senhor ouviu. O Senhor irou-se. A sua ira acendeu um fogo, e o fogo de Deus ardeu entre eles. E este fogo consumiu. Aquelas pessoas que se queixaram morreram. Que prejuízo! Que fim triste estas pessoas tiveram por conta da queixa. Aqui está um exemplo. Nós precisamos observar estes exemplos e tomar como lição para a nossa vida, para não praticar este tipo de coisas que aborrece a Deus. Mas então que Deus nos ajude, nos dê da sua graça, porque a queixa, ela impede-nos de ir adiante. Ela paralisa as pessoas. A queixa leva as pessoas ao desânimo. As queixas apresentam um futuro escuro, sombrio. As queixas ensinam as pessoas a se aborrecer e criam um mau espírito e perturba tanto a ele quanto quem está próximo a ele. As queixas levam as pessoas a lançar a culpa do que lhe acontece, é culpa de Deus. Para outros, a queixa impede que sejam gratos. O queixoso, ele é ingrato diante de Deus. E as queixas fazem com que as pessoas percam oportunidades que poderiam ter. Então veja quanto prejuízo traz a queixa. Eu não quero ser contado com aqueles que são queixosos. Portanto, glorifiquemos a Deus, demonstramos a Ele a gratidão, reconheçamos o poder e o cuidado de Deus para a nossa vida. Só assim nos livraremos das queixas perigosas, cruéis, implacáveis. Mas ao glorificar a Deus, ao demonstrar a gratidão, a reconhecer a soberania, o cuidado, a proteção e a provisão de Deus para a nossa vida, isso vai nos manter diante da presença do Senhor e a queixa não vai encontrar espaço na nossa vida. Que Deus nos livre das queixas, que Deus nos guarde de ser queixosos, que Deus nos ajude a receber dele graça e força para glorificá-lo e não se voltar para as queixas. Procure livrar-se das queixas. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.